ouve-nos. Que luz é essa? Que luz é essa? Haja luz, houve luz. Deus viu que a luz era boa, fez separação entre a luz e as trevas. Essa luz é Jesus. Oh Deus. Essa luz é Jesus. Sem essa luz, sem Jesus na minha vida e na sua vida, nenhuma coisa poderia ser feita. Sem Jesus, nada podia ser criado. Porque Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a luz do mundo, Ele é a luz dos homens. Jesus, Ele é a luz, Jesus, Ele é a verdade, Ele é a vida e vida com abundância. Glória a Deus. Quero parafrasear mais um versículo com os irmãos nesta noite, porque eu quero relatar que Jesus, quando Ele entra na vida do homem, Jesus, quando Ele tem projeto, não adianta Satanás, não adianta o demônio da direita, da esquerda, o vizinho, a vizinha, querer impedir. Operando Deus, quem impedirá? Meus irmãos, abrindo a nossa Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e o versículo 4 somente. Deus, Ele trabalha da maneira dele, do jeito dele, faz do jeito que Ele quer, da hora que Ele quer, porque Ele é Deus. Deus, na sua onisciência, Ele cria o seu Filho que já estava com Ele. Ele diz, haja luz. Ouve a luz. Diz assim a palavra do Senhor. Ele caindo em terra, ouviu uma voz que Ele dizia, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Saulo, Saulo, por que tu me persegue, Saulo? Quero falar desse personagem, deste homem chamado Saulo de Tarso. Que importância que este homem tem para a minha vida e para a sua vida nos dias de hoje? Que importância este homem tem no Evangelho? Quem que era este homem chamado Saulo de Tarso? Saulo de Tarso, ele era filho de pais abastados, ele era cidadão romano, ele era fariseu. Ele sendo cidadão romano, ele era privado de todos os ensinos, os melhores ensinos, a melhor educação. Tudo que Roma, Jerusalém podia dar, Saulo de Tarso, ele tinha um privilégio. Ele tinha o privilégio de ter. Ele sendo cidadão romano. Ele sendo fariseu, irmãos amados, ele acreditava numa doutrina que o seu pai ensinou, que a sua avó ensinou, que os seus avós ensinou. Então ele acreditava que o Messias, ele ia descer do céu no cavalo lá, todo mundo ia ver o Messias, e o Messias ele ia ser o salvador de todos. Saulo de Tarso, ele foi ensinado assim, como eu e você um dia fomos ensinados, que o nosso Jesus estava morto numa cruz no meio, o nosso Jesus estava morto ensanguentado naquela cruz. Nos ensinaram que o nosso Jesus estava pregado naquela cruz. Falavam para mim que o homem veio do macaco. Irmãos amados, são uma ignorância tão grande. Eu tenho 37 anos. Eu nunca vi um macaco virar gente. E nunca vi gente virar macaco. Falaram que o homem veio do macaco. Que mente pequena. Alguém viu um macaco virar homem? Então, nos ensinaram assim. Nos ensinaram assim. Só que Deus, Ele é um Deus que faz eu e você conhecer a verdade através do seu Filho, Jesus Cristo, a Machia. Saulo de Tarso, ele acreditava em tudo. Saulo de Tarso era um homem religioso, irmãos amados. Saulo de Tarso não era um homem bom, não. Ele foi estudar, ele foi querer saber quem era esse Deus, quem era esse Messias. Ele estudou, foi um doutor Gamaliel, doutor venerado na lei, homem que
eu tenho que impedir essa doutrina. Eu tenho que impedir essa doutrina, que isso vai crescer, isso vai espalhar. Eu sou um fariseu. Jesus já conseguiu 12 com ele. E esses 12 já estão falando dele. Esses 12 já estão andando que nem ele, eles estão se vestindo como ele. Eu tenho que acabar com isso. Diz a palavra do Senhor que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai. E Ele deixa conosco o seu Espírito, o Espírito Consolador, o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito, irmãos amados, que pairava naquela terra que era sem forma e vazia. O que eu entendo? Que o Espírito Santo, irmãos, ele trabalhava numa terra que era sem forma e vazia. Está vendo esse copo? Ele tem uma forma. E ele não está vazio porque ele está cheio d'água. Mas diz a minha Bíblia e a sua Bíblia que o Espírito Santo, ele trabalhava numa terra que era sem forma e vazio. Você imagina a potência, a força e a grandeza do Espírito Santo de Deus, que trabalhava numa terra que era sem forma e vazia? Mas Deus, com a sua ótica, em Gênesis 26, ele faz o homem, imagem, semelhança. Sabe para quê? Para esse Espírito Santo habitar dentro de mim e de você. Olha Deus lindo. Pois bem, voltando na mensagem. Saulo de Tarso, ele não acredita. Já para mim falar desse personagem de Saulo de Tarso, antes eu tenho que falar de um outro personagem, Estevão. Quem que era Estevão? Estevão, ele não era um profeta como Isaías, muito menos chorão como Jeremias. Estevão, ele era um contador de histórias. Ele gostava de falar de Jesus, ele gostava de falar de Moisés, ele gostava de falar de Abraão, de Daniel, de Davi, enfim, de todos os personagens. Ele era um homem que adorava falar a palavra do Senhor, chorava canta, subianda. E ele começa a falar. O meu irmão em Cristo, Estevão, ele chega ali em Jerusalém e começa a pregar para os fariseus, para aqueles homens ali, e ele começa a falar, e quando ele começa a pregar, o Espírito Santo toma este homem, e ele começa a falar do começo deste livro, até naqueles dias, que aqueles homens sendo fariseus, eles não aceitavam aquela mensagem do meu irmão em Cristo, Estevão, e Saulo de Tarso estava presente ali, irmãos amados, ele estava assistindo, ele estava ouvindo, e dentro do seu coração ele deixou o mal se envolver. E naquela época, quem pregava outros ensinamentos ou outras doutrinas pela lei mosaica, a lei de Moisés, tinha de ser morto, apedrejado. Pois bem, pegaram este jovem Estevão, levaram ali para o conselho junto com os sacerdotes ali daquela época, e ali vem a sentença para este jovem chamado Estevão: a morte, morrer apedrejado nas portas da cidade. Saulo de Tarso, quando vem a sentença, ele se animou, falou: esse vai morrer, eu quero assistir. E ele está lá, mas eu aprendo com Estevão. Estevão, meus amados, ele morreu pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Estevão morreu por falar a verdade. Acredito eu que a primeira pedrada que acertou na cabeça de Estevão, meus amados, se fosse eu na primeira pedrada, eu não sou hipócrita e nem arrogante, Deus me conhece, para falar assim: Senhor, será eu ia até o fim, mentiroso, eu te conheço. Se fosse eu falava: ó, para, eu não vou mais falar desse Jesus, não, para, não precisa disso não. Mas Estevão foi até o fim. Estevão tomou a primeira pedrada, a segunda, mas a diferença do homem carnal do homem espiritual é muito grande. Estevão estava ali sendo apedrejado, ele não murmurou, ele não falou para parar, ele olha para o céu, e quando o homem está no sobrenatural, meus amados, Estevão estava no sobrenatural de Deus. Quando eu estava aqui, eu já estava no natural, mas quando eu começo a ler essa palavra, eu entro no sobrenatural de Deus, e eu aprendo com Deus, ele olha para o céu e o
verdade, eles não conhecem. Eu sei, Pai, eu te conheço, mas eles não conhecem. Eu aprendo com o meu irmão Estevão. Muitas vezes eu e você, pessoas ímpias, usadas por Satanás, tentam nos aprontar, tentam mexer no nosso psique e com a nossa emoção, e nós decidimos, romando, Senhor, homem de Deus, mulher de Deus, neste momento esquecendo o nosso sacrifício do nosso Jesus, e lançamos palavras, e lançamos tantas outras coisas, deixamos criar ira em nossos corações. Estevão, não, Pai, perdoa, perdoa, eu aprendo. Saulo de Tarso assistiu tudo isso, irmãos. Dentro do seu coração, aquelas vestes de Estevão é lançado no pé dele. Ele pega aquelas vestes, e dentro do seu coração ele decide: vou perseguir este povo aí, vou perseguir esses hereges, vou perseguir essa doutrina, essa seita que fala de Jesus. Nos dias de hoje não é diferente. Eu e você anunciamos o Evangelho, falamos que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus batiza, que Jesus leva para o céu, e muitos nos criticam, muitos nos perseguem, muitos não ligam para nossas palavras. Naquela época não era diferente, era pior. Hoje eu e você, graças a Deus, o nosso Brasil é um país abençoado. Graças a Deus, o nosso Brasil é um país onde Deus estendeu as suas mãos e está ouvindo o nosso clamor. Nós podemos pregar em praças públicas, podemos falar de Jesus livremente. Tem países, irmãos amados, que não podem falar de Jesus. Tem lugares que, se você falar de Jesus, você é morto. No Japão eles pagam $1.500 pela cabeça de um pastor. Nós temos um livro, a Bíblia, de falar de Jesus, e muitas vezes não falamos. Voltando da mensagem, Saulo de Tarso, ele elabora um plano. Ele vai a Anás e Caifás, o sumo sacerdote, e pede cartas. Fala: olha, essa doutrina, esses hereges, esse povo aí que está junto com Pedro, João e Tiago, eles estão crescendo. Eu persegui eles aqui em Jerusalém, eles correram para Damasco, para Galileia, estamos perseguindo ele. Só que é o seguinte, eu pus algo dentro do meu coração, Saulo de Tarso falando: se você me dá cartas, me dá autoridade, eu vou perseguir este povo, e vou pegar cada um deles. Meus amados, Saulo de Tarso, ele se transforma num monstro para os crentes daquela época. Ele começa a separar mães e filhos, começa a separar esposo e mulher, começa a açoitar o povo, começa a levar o povo preso. É um caos. Saulo de Tarso agora, ele está com as cartas. Saulo de Tarso agora está com o seu plano elaborado. Saulo de Tarso fala: agora vai ser do meu jeito. Ah, Deus, aí que é o mais legal. O homem faz um plano, o homem faz projetos. O homem acha que vai ser do jeito dele. Mas eu aprendo na palavra que muitas vezes o meu querer e o seu querer não é o querer de Deus. Eu aprendo na palavra que muitas vezes eu e você temos planos, mas o Senhor tem outros planos. Ele pega essas cartas, faz o seu exército e vai caminhando, sentido a Damasco. Chegando ali perto de Damasco, algo acontece. A Bíblia não relata, acredito eu, não sei no que ele estava montado, se era num cavalo, se era num jumento, se era num camelo, mas já ele não estava. Acredito eu que a sua montaria seria um cavalo. E ele falando ali com os seus soldados: olha, vamos
dinheiro, só pensam na sua grandeza. E as ovelhas, e o povo, ensinando tudo bom. Eu louvo a Deus, porque eu tenho um pastor. Eu louvo a Deus pela vida dos pastores, como eu estou em Cristo News, que ensina a verdade das suas ovelhas. Às vezes com o coração partido, às vezes magoado, mas ele ensina a verdade, porque a verdade, irmão, que vai nos libertar. Não é a mentira, é a verdade. Saulo de Tarso, ele elabora o seu plano, ele faz o seu projeto. Mas aí eu vejo, eu aprendo com o nosso Senhor Jesus Cristo, que a vontade é dele. E ele nos ensinou uma oração que é simples, mas é eficaz, que eu e você oramos às vezes de dia, de noite, a hora de aflição, porque tem uns crentes que só oram essa oração que está na prova, que diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja por teu nome, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu aprendo que vai ser feita a vontade de Deus na minha vida e na sua vida nessa terra, mas vai ser feita a vontade de Deus na minha vida e na sua vida lá no céu. A vontade é do jeito dele, é ele que faz, igreja. É ele que faz, não somos nós, não. Esses dias eu falei da igreja, uma igreja, por mim, eu não estava aqui pregando. No final do culto, o irmão falou: não, verdade, eu acho que é, não sei próprio. Deus me conhece. Porque eu queria provar aquela vida de miséria, aquela vida miserável. Mas aí eu descobri que a vontade é de Jesus. Jesus olhou e falou: não, é a minha vontade. Saulo de Tarso, ele está indo ao meio-dia. Ele está andando, falando. De repente ele vê um clarão. Quando ele vê esse clarão, ele traz a sua companhia. No que ele caiu, ele machucou a sua perna. Quando ele cai, ele ouve uma voz que fala assim: olha comigo, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Vou repetir de novo. Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Quantos salmos tem no meio do povo de Deus? Oh Deus. Quantos salmos? Mas como, irmão Daniel? Vou falar para você. Quando você se levanta como levanta Filomena, você está se levantando contra Jesus. Quando você se levanta contra o seu pastor, você está se levantando contra Jesus. Quando você se levanta como os obreiros, você está se levantando contra Jesus. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Irmãos amados, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Quantos perseguem hoje dentro das igrejas? Eu vim para o ministério, irmãos. Eu achei muito bonito o que a pastora de ontem falou. Ela falou dela. O crente que tem testemunho é crente. O crente que fala dos outros, fala testemunho dos outros. O que Jesus fez na vida dele? Cada um de nós, Jesus fez alguma coisa. Fez ou não fez, igreja? Quando eu me converti no meu ministério, eu saí de um lugar muito tribuloso. Eu falei: agora eu encontrei os meus irmãozinhos abençoados em Cristo. Olha a irmã Maria, que linda. Olha o irmão João, que bonito. Meus irmãos em Cristo. Falei: ô glória. Aí é o seguinte, eu descobri que o Espírito de Deus se apoderou da minha vida. Olha o que aconteceu. Primeiro mês, Daniel, você vai pregar. Falei: amém, pastor. Fui pregar, irmãos. Olhei para os meus irmãos, eu todo feliz. Olhei no semblante, eles todo irado. Eu falei: pai, por que isso? Pai, por que isso? Eu amo tanto o irmãozinho Joãozinho. Eu amo tanto a irmãzinha Maria. E parece que eles não estão contentes com o meu sonho, com o meu projeto que Deus tem na minha vida. Aí veio as perseguições.
Se for para mim ficar aqui, fala comigo hoje, eu não aguento mais. O Senhor sabe o homem que eu era, Pai, eu não aguento, Pai. Pai, eu vou levantar daqui, o Senhor me conhece, Deus. Eu vou mudar aquele irmão, você me conhece, Pai. Daqui a pouco, Deus levantou um presbítero abençoado lá. Ele veio e fala assim, irmão Daniel, eu posso te dar um abraço? Eu falei, pode, meu irmão. Ele me abraçou e falou assim, assim diz o Senhor, para a direita você não vai, para a esquerda você não vai, para trás você não vai, é para você ir para frente, e é aqui que eu vou te exaltar. Eu falei, entendi, papai, entendi. Mas foi tudo rápido na minha vida. Uns é mais demorado, na vida de outros é muito rápido. Caí na graça do meu pastor. Ele olhou para mim e foi agora a primeira vez. Eu olhei para ele e também fiquei apaixonado pelo meu pastor. Aleluia. Onde meu pastor ia, eu estava junto. Onde meu pastor ia, eu estava junto. Aí Deus colocou outro homem de Deus na minha vida, que é o Nilson. Deus, ele põe as pessoas certas, eu sabia. Voltando na mensagem, irmão. Saulo de Tarso. Ele perseguia. Muitos perseguem. A nossa luta não é com o pastor, nem com a pastora, não é com o irmão, não é com o círculo de oração. A nossa luta não é contra sangue e nem contra a carne, mas sim contra os principados deste século, que é Satanás, anjo caído e os seus demônios. Quando você se levanta no seu corpo, no seu irmão, você está se levantando contra Jesus, irmãos amados. É contra Jesus. Por isso que tem crente que está 10 anos no ministério e tem várias línguas, não tem dons, não prega, não ora, não faz nada. Aí quando vem um abençoado que quer receber, começa a orar, começa a jejuar, começa a pedir. Deus fala pedir, pedir, dá sim, usar. Deus enche. Deus levanta o mendigo, levanta o traficante, levanta a prostituta, enche da presença, limpa a mão na Michelle cantor e vem aqui na frente pregar. Aí o tribuloso, eu vou ver, irmão, tem medo não, ele chamou para Jesus. Tem o tribuloso, o ventilador que não ora e quer estragar os teus sonhos. Vai casar, vai orar. Salve de braço. Ao meio-dia, ele cai a sua roupa ali. Pega a coxa. Aí ele vê aquele clarão. Aí ele fica cego, irmão, que maravilha. Salve de trás era um homem arrogante. Nem eu era arrogante, meu Deus. Prepotente, me achava. Saulo de Tarso caiu. Aí Jesus fala, por que tu me persegue? Olha que bonito. Ele fala assim, ó, quem é o Senhor? Como que ele sabia que era o Senhor? Porque com aquele resplendor só podia ser um Deus. Quem é o Senhor? Ele falou, eu sou Jesus! Tu me perseguia na sinagoga, tu me perseguia nas ruas de Jerusalém. Eu sou Jesus, eu falei que eu sou, e você não acreditou. Eu falei, eu não te vi, eu vou cego. Sabe por que ele não conseguiu ver? Aquele clarão era Jesus. Jesus é a luz. Ele é a luz. Jesus, ele estava ali não como homem, mas como Deus. Olhos de fogo, sapato de fogo. Estão entendendo, irmãos amados? Saulo de Tarso, ele está ali. E quando Jesus fala com o homem, algo acontece. Quando Jesus fala com o homem, algo acontece. Quantos aqui já ouviu Jesus falar? Levanta a mão. Jesus conversa, olha, canta a gente. Falou. Nesse momento, irmãos amados, aconteceu algo dentro do coração de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso ouve Jesus falar com ele. Agora ele está com a sua concha ferida. Agora Saulo de Tarso está com o seu coração batendo. Ele está começando a ver as besteiras que ele fez, seguindo Jesus. Ele está vendo as besteiras que ele fez, perseguindo os hereges. Saulo de Tarso agora, ele está sofrendo. Sabe por quê? Porque
gente começa a fazer uma retrospectiva da nossa vida e das besteiras que nós fazíamos. Eu mesmo, meus amados, quando eu não servi o Senhor, eu fiz tanta besteira na minha vida, tantas besteiras, mas tantas, que eu acho que eu sou um homem, eu era o homem mais azar, mais ruim que tinha. Achavam que para mim não tinha jeito, não. As pessoas me olhavam e falavam assim, ó, o filho da Maura não dá nada, não. Ou de duas, ou ele morre, ou ele vai preso, mas coisa boa ele não vai, não. A minha família tinha um monte de crente, olha que maravilha, família abençoada, um monte de crente. Quando eu me converti, eu descobri que não tinha nenhum crente na minha família.